Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem. Bom, gente, que bom que vocês estão voltando. A gente vai dar continuidade à live, caros amigos. Vivo, caros amigos. Vivos, caros amigos. Com nossa querida, amada Zélia Duncan. Pessoa incrível, artista de raro talento, uma capacidade incrível de se reinventar. Eu fiquei muito lisonjeado por ela ter aceito o convite e de juntar essas duas amigas no mesmo dia, né? As lives, caros amigos, agora terão sempre dois convidados, porque são tantos amigos incríveis para conversar que eu decidi fazer com dois convidados todas as vezes. Então vamos ver se Zélia já entrou. Como eu disse para vocês, tem sempre a surpresa da live, né? Tomara que ela tenha lembrado, ela tá tanta coisa para fazer. Vamos ver se ela já entrou. Bom, Zélia não entrou ainda. Ah, entrou. Zélia entrou sim, agora. Vamos lá, Zélia. Pera aí, gente. Eu já chamo Zélia. Será que eu chamei a Zélia certa, gente? Como esquecer de você, meu amor? Como esquecer de você? Ainda chegar aqui e te encontrar cantando. De você eu posso esperar as coisas mais surpreendentes e maravilhosas. Que bom te ver, que bom. Como disse Cecília, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste. Nem sou triste. Sou poeta. Sou poeta. Aí, tá vendo? Que lindo, que lindo. Você sempre... É engraçado porque eu vivo tanto a música e sempre que eu penso em você, eu penso em música. Eu sei o quanto você é recheado de música. Peraí que eu virei aqui minha câmera sem querer. Eu vi, não tem problema. A gente é muito expressivo. Estamos na sua frente. E eu quero te ver como sempre. Oh, meu amor. Então é isso, eu lembro de você. Várias vezes eu ouço umas músicas e vem você à minha cabeça. Porque você é um cara que está sempre... Você aí com a Lili agora mesmo, você chama uma música, né? Você chamou a música da Marina com Cícero. Que delícia assistir vocês dois. Essa mulher que a gente precisa tanto, né, Jean? Ela é incrível, ela mandou um beijo. Precisa tanto. Terminou a live e falou assim, manda um beijo pra Zélia, disse que ela sabia que eu ia desabilitar os comentários, disse que sou fã dela. Eu falei, somos dois, Pô, então. Imagino, mas esse texto é meu, esse texto é totalmente meu. Adoro, estou sempre ouvindo, querendo saber, lendo os livros, e ver vocês dois juntos foi uma delícia. E que bom ver seu rosto sorrindo, meu amigo, isso combina com você. Obrigado. Você sabe que foi a Lili que deu a ideia do livro, do último livro que eu publiquei, É mesmo? Foi ela que deu a ideia de fazer um livro com aquela característica que misturava a minha história com a história do Brasil. Foi uma ideia dela. Que bacana. É tão, quer dizer, vocês são professores, vocês têm muitas excelências, mas como é bonito quando o tema está tão próximo, né, Jean? Como isso traz coisas diferentes para quem lê, imagino para quem escreve, tem sempre uma, sei lá, sempre vai da gente, mas quando está vindo esse material assim explicitamente junto, sei lá, é uma catarse também. Para você, então, imagino. Muito. ZD, eu vi duas coisas que me lembraram muito você, porque há 2 dias, né? Um foi um trecho do documentário Na Cama com Madonna, aquele documentário que ela gravou da turnê, Sim, lembro muito. né? Vi no cinema. Você viu no cinema, né? Então, eu não vi no cinema, não, eu vi depois. E eu estava revendo um trecho do documentário, o momento que a polícia do Canadá chega no teatro para impedir que ela faça o show, porque ela cantava Like a Virgin e simulava a masturbação enquanto cantava Like a Virgin. Era Canadá? É no Canadá, no Canadá. Que loucura, né? Um país que a gente tem alta conta, assim, de... Que loucura, né? Em Toronto. E aí ela diz uma coisa assim, ela fala assim, eu não vou cancelar o meu show.
e eu não vou tirar essa cena. Ela falou, eu sou uma artista. Eu defendo as liberdades artísticas. Essa é uma cena. A outra foi a cena em que Mercedes Sosa, na volta dela do exílio para a Argentina, ela faz um grande show, com a praça lotada, e chega o aviso de que se ela não parasse o show, eles iriam explodir uma bomba. E aí ela chega no microfone, conta isso para as pessoas, diz, olha, eu acabei de ser ameaçada de que se eu não interromper o show, eles vão explodir uma bomba. Ela falou, eu não vou sair daqui. Eu queria que vocês tivessem a liberdade de ir embora, se vocês quiserem. Então ela se abraça na bandeira argentina e canta, esperando pela bomba, com todo mundo junto que não vem. E aí eu pensei em você, porque você faz parte dessa tradição, dessa linhagem de artistas que não capitulam, que artistas que têm a coragem de se posicionar. E você se posicionou de maneira muito corajosa em defesa da democracia, de valores como das liberdades individuais. Eu queria que você falasse disso. Isso mexeu no teu público, Zélia? Modificou o teu público? Isso foi um caminho que eu não exatamente... aquilo, né? A gente vai se dirigindo para um lugar, a gente às vezes não sabe que está se dirigindo para ali com as nossas atitudes. As coisas foram me levando a isso, né? Os acontecimentos todos. A partir da campanha eleitoral, eu já vinha mudando, eu mudei demais, assim, foi muito agressivo aquilo tudo. Tem muito a ver com a sua ida, tem muito a ver com a morte de Marielle, a ida de Márcia, tudo me afetou demais, né? Tem a ver com cada vez mais eu me dirigir para um lugar assumir, sabe, a minha comunidade LGBT, a nossa, o nosso orgulho, entender o que é esse orgulho. Isso foi Isso foi um caminho, estou toda arrepiada, muito doloroso e do qual, onde eu me apoio hoje completamente, não há nada que eu me orgulhe mais do que isso na minha vida. Eu comecei a ver que não dava para ficar no mundo sem se colocar explicitamente e não ter medo de perder, né? E descobri uma coisa importante que eu comecei até porque como eu comecei a me expor muito, alguns amigos me procuram às vezes quando estão sendo odiados, quando estão em alguma situação, para eu dar uma opinião, uma coisa. Eu digo assim, quem te odeia hoje nunca te amou. Não tenha medo de perder o que você nunca teve, sabe? Se num momento como esses, em que o Brasil está nessa lama de ignorância, de uma carolice fundamentalista nojenta, sabe? Se foi esse o brasileiro que emergiu, não há como a gente se calar. Eu não aponto o dedo para ninguém que não está conseguindo se colocar, ou cada um se coloca como pode, mas eu, obviamente, me identifico mais e me uno mais a quem está aqui. A gente está no front, não há outra opção. Quando eu vi, Jean, eu estava assim, sabe? Quando eu vi, era... Ontem eu escrevi um negócio que dizia isso, eu sou pele e espírito, sabe? Não dá, não me imagino de outra maneira. E se eu estou perdendo pessoas, eu estou ganhando pessoas também. A vida é isso. E desde muito cedo eu exercito a me desafiar. Porque eu sempre achei que o artista que não se desafia, ele está caindo num grande erro, né? Se você não arrisca, é muito arriscado, né? Como artistas, então, assim, que a gente precisa descobrir coisas. E eu canto, ano que vem eu faço 40 anos de carreira. Imagina, quando eu estourei com Catedral, que no disco seguinte, eu lembro nitidamente, um cara de rádio veio para mim e disse assim, e aí, Zélia, teremos outra Catedral? Eu falei, não. Ele falou, não? Eu falei, não. Eu quero achar outras coisas, né? Eu não quero repetir a Catedral. Sou grata a essa música inclusive ganha contornos, as músicas todas, Jean, hoje em dia tem outra. As letras viraram do avesso. Sim, sim. Elas se significam diferentemente e algumas não me servem mais. Eu jogo fora. Eu escrevo de novo, sabe? As que são minhas, as que não são, não canto. Estou numa luta imensa antirracista. Ouvir vocês falando disso de uma maneira profunda é muito importante para mim, para o Brasil. Então, é uma coisa que eu falo até nesse meu Zóio no Zóio, que é a minha... De vez em quando, né? Minha fake live.
a consciência é um caminho sem volta. Ela te dá mais responsabilidade, ela te dá mais trabalho, você é mais cobrado. Bom, dizer isso para você é até uma piada, né? As pessoas apontam mais, mas não dá para voltar atrás depois que você vê certas coisas. Mas você já tinha uma consciência aguçada. Eu lembro que, eu acho que o penúltimo jantar que a gente foi junto num restaurante japonês, você me disse uma coisa tão... Claro, Entre uma muito. conversa e outra, você disse assim, a gente comentando isso, você falou assim, Jean, existem os fãs e existem os fãs do sucesso. Os fãs do sucesso, quem está interessado no sucesso, não me interessa tanto, porque os fãs do sucesso são os fãs de quem está no topo, de quem está permanentemente em visibilidade, em quem está se vendendo, digamos assim, quem está traindo seus princípios em nome disso. Eu achei isso tão incrível, Zélia. Fãs do sucesso, nunca mais esqueci disso. Olha só, é uma coisa que eu observo, né? Eu digo, claro que todos são bem-vindos, mas eu sei que esses vão passar muito rápido. Porque dizem que o artista passa, mas o público passa também, Sim. né? Sim. O público também, né? Às vezes passa bastante. Sei lá, eu tenho esse exercício, né, Jean? É um exercício de muito tempo. Eu, claro, obviamente, cheio de imperfeições, mas é que é o lance do ego, né? Eu sempre olhei meu ego desconfiada assim para ele, ó, sabe? Ó, tu fica quieto, né? Claro que eu tenho meu ego, óbvio que eu tenho, senão nem subia no palco, mas eu gosto dele no palco, eu gosto de pensar que eu tô melhor que eu. Cada vez menos eu fui querendo entrar na tal da corrida, sabe? Da disputa. Eu não quero a disputa. Comecei a exercitar isso para não ficar amarga, para não ficar ressentida com as coisas, para não viver falando mal das colegas que são um saco, né? E tem um momento que sempre acontece essa chatice. Eu não quero isso. A gente foi muito bombardeado como classe, a gente foi muito bombardeada como cultura como um todo, mas os artistas foram muito massacrados, né, nesses últimos 2 anos. Então, e eu só acredito que a gente vai sair nessa como cidadãos juntos, sem romantizar, sem ser hippie, nada disso. Juntos mesmo. Não acho que quem é bunda mole vai deixar de ser. Mas acho que a gente que se propõe a pensar, a se expor, a gente tem que conseguir alguma coisa melhor do que isso aí. Em termos de atitude. Você tem atitude o tempo inteiro. Eu comecei a querer fazer isso. Eu comecei a ir para a rua. Eu não ia para a rua. E, e falo disso sempre porque me marca. A Marcha das Mulheres, fui a várias já, né? Marchas feministas. Nessas marchas, Jean, tem mulher de todo tipo. Elas são lindas, todas elas. Sabe, as mães, as gays, as sapatas, as que estão nas pernas de pau, as que estão de peito de fora. Elas fazem um cordão de isolamento para as que estão com filhos. É uma coisa tão forte, é uma coisa tão linda. É Sabe? lindo. Então, não dá para abrir mão, porque esse é o alimento, sabe? Não pode. Eu lembro do Ele Não, que foi a última manifestação grande que eu fui. Aquela manifestação linda, incrível, o grande levante, o primeiro e grande levante de massa contra o fascismo de Bolsonaro, e foi um movimento difamado, né? Porque você sabe que eu estou estudando. E as fake news, elas difamam pessoas, elas difamam instituições e elas difamam também movimentos, elas difamam também eventos. E elas existem para isso, né? É isso. E assim, as fake news são, a meu ver, assim, o efeito, o método mais cruel e eficiente que eu já vi. Não sou tão experiente assim, mas e a gente tem que combater isso, sabe? Com muita, muita seriedade. Eu não sei como, porque aquele negócio. Eu lembro sempre um filme, putz, esqueci o nome, você certamente saberia. É com a Viola, que tem uma cena, aquele padre que está sendo acusado de assédio. Dúvida. Tem uma frase sensacional, né? Que é o negócio do travesseiro, que ele fala que você espalha. Ele uma carola que confessa ao padre que difamou uma pessoa, que mentiu sobre uma pessoa. E aí ele diz assim, vá para casa. Ela pergunta qual vai ser a minha penitência. Ele diz assim, eu quero que você apenas vá para casa, pegue um travesseiro de penas, suba no ponto mais alto e rasgue o travesseiro. E aí ela faz isso, ela vai, sobe do telhado, rasga o travesseiro de pena
e as penas espalham. E aí ela volta e pergunta para ele, bom, eu fiz o que o senhor pediu. Aí ele diz assim, agora você vai lá e junta as penas. Ela diz, mas isso é impossível. Aí ele diz, com boato é a mesma coisa. Como aquilo me marcou. Porque é isso que foi usado contra nós. É Eles isso. espalharam essas penas podres pelo Brasil e ninguém consegue catar, já, Exato. sabe? É a impressão que a gente fica desesperadamente tentando catar. A gente só vai conseguir, eu acho, com atitudes, né? Sei lá, eu acho que também é tanta ignorância que eles vão se mostrando, né? Quer dizer, chega uma hora que só quem está atrás é quem realmente não vale a pena a gente ir buscar. A gente Sim. tem que ir buscar os pretensos arrependidos, os que estão em dúvida, os que realmente estavam na ignorância, os que já vivem à margem de qualquer possibilidade de um pensamento. A gente, né, tentar ficar todo mundo mais junto para levar isso para algum lugar, que eu não sei qual é, mas estaremos na luta. Seja qual for o lugar, a gente vai. A nossa esperança é conduzir para o melhor lugar possível. Isso, Inclusive, onde nós já estivemos, inclusive, né? A gente exatamente. estivemos num lugar bacana. A gente quer, se não o mesmo lugar, um lugar, inclusive, melhor. Queremos dirigir para esse novo lugar. Mas, Sim. mas, ó, eu quero lembrar uma coisa. Quando eu era repórter do Correio da Bahia, eu cobrindo o Carnaval de Salvador, eu fui entrevistar Cássia Eller no trio de Margareth Menezes, que era Você estava lá naquele. eu estava lá, que eram os mascarados. E eu subi, a Que Cássia estava maravilha. de cabelo verde, Ah, sem blusa, com os seios de fora. E aí, eu entrevistando ela, assim, eu fascinado entrevistando ela, perguntei para ela sobre as cantoras que ela gostava. hum, E ela citou três cantoras: hum, Jussara Silveira, Marisa sim, Monte e Zélia Duncan. que delícia, que De lá delícia. para cá, nós perdemos a Cássia, mas a Cássia foi pioneira numa afirmação feminista, sem dar esse nome, numa afirmação LGBT, sem dar esse nome, mas fez isso. Sempre Eu te falou. pergunto, Zélia, o universo musical é mesmo mais tolerante com as lésbicas, como se imagina a música popular brasileira, ou isso é uma fantasia? Eu acho que tem uma coisa engraçada, porque somos muitas, né? Somos muitas. Então quase que virou um território, um certo território nosso, assim, né? As sapatas da MPB. Eu amo. Eu também, hoje então, olha, eu tô que tô. O meu orgulho tá que tá. Então, agora, Cássia tem uma coisa. Eu conheci Cássia, eu tinha 17 anos e ela 19, em Brasília. Quando eu conheci Cássia no musical de Oswaldo Montenegro, que é um cara muito importante nas nossas vidas. Um cara que chegou lá, um artista que tinha uma experiência de fora e que nos abriu o palco Vila Lobos, que hoje está em ruínas, né? E está há muitos anos, verdade seja dita. E aí, Cássia apareceu, um cabelo de juruna, olha como ela já era, já. Juruna, ela era alta, de juruna assim, sobrancelha raspada. A gente está falando de 83, 82, 82, tá? Que mulher é essa? Enfim, começou a cantar, todo mundo caiu para trás, ficamos amigas rapidamente. Então a gente se conhecia, né? E Cássia foi vivendo de um jeito e abrindo precedentes sem nenhum discurso, né? Sem nada previamente elaborado, é o que você falou. Isso que é a coisa mais linda nela. Ela abriu para nós por ser. Ela era. Você não precisava explicar nada. Você podia dizer, gente, olha a Cássia. Cássia somos nós. Cássia era o que a gente queria ser, sabe? Ela apenas estava. Ser e estar. Era isso. Era É, Cássia Eller. a Ivana Bentes tem um termo muito interessante que ela fala dos corpos parlamentares, que são Hum, corpos que falam por si mesmos, eles são em si um parlamento, eles falam. A Cássia é um exatamente. corpo parlamentar. Não é? Que bela expressão. E ela não queria falar. E eu com essa mania de falar, né? Então a gente fez um show uma vez, inesquecível, aquele projeto Pão de Açúcar que tinha em São Paulo, para muita gente. E era meu aniversário, era eu, ela e um artista africano muito interessante, blá, blá, blá. Aí veio uma menina do nada e fez uma pergunta pra gente falando sobre gays, sobre homossexualismo, de um jeito meio assim, um pouco agressivo, assim. Não era, a gente não falava tanto assim, né? Sim. Aí ela olhou e disse assim: Ah, a Zélia fala, e saiu. E saiu.
E eu fiquei com o pepino na mão, porque que, na época era um pouco pepino para mim, sabe? Porque a gente não fingia não ser o que a gente era, mas a gente não falava com essa abertura. A gente, enfim, toda uma coisa geracional, uma coisa de momento mesmo, de onde viemos e tal, criadas em Brasília, o pai da Cássia era militar, né? Mas enfim, ela, cara, não quero. Eu lembro da Cássia no Sem Censura uma vez. Isso eu estava vendo em casa. Que aí, quando começou o Sem Censura, que foram falar com ela, ela disse para Leda: vamos para música? Não queria ir para entrevista. Não quero falar. Entendeu? Agora, e tem gente que falou mais do que ela, Jean. Não, Tem não tem. alguma existência, né? O corpo parlamentar gritava, né? Que é um pouco a martinalha também, Sim, perfeito. né? Martinalha é um corpo parlamentar. Não tem? É demais, É demais. aquilo, são aqueles diamantes que nem falaria brutos de jeito nenhum, são diamantes prontos, né? Prontos, Prontos. lapidados. Lapidados, já vem lapidados do fundo da terra, né? A E gente teve dá, que... Elas já vieram prontas. Mas exato, exato. A gente que fica inventando, sei lá, o jeito de estar no mundo, elas já estão no mundo. E Cássia tinha isso muito forte e deixou pra gente esse legado de liberdade. Eu fui no bloco da Margareth com ela um daqueles anos e foi histórico para mim. De vez em quando aparece uma foto e ela levantava a blusa e botava a blusa na cabeça, né? Então ficava aquele ser sem cabeça, com os peitos, um pandeiro na mão. E às vezes uns caras lá embaixo queriam matar a gente, sabe? E ela, ó, botando o peitão, e ela brincava, não sei se você sabe disso, é uma história que rola. Ela pegava a minha blusa e queria levantar também. Eu dizia, não, Cássia, não, eu não vou fazer, não quero fazer. Aí ela dizia, ô Zélia, vai regular essa mixaria? pô, Zélia, Se fosse hoje, meu irmão, eram 4 peitos com pandeiro na mão, mas naquela época não dava pra... nem Gal Costa regulou a mixaria naquele show Pois é, O Sorriso do Gato pois de é. Alice. Que coisa. Ó, E eu tava lá na estreia, hein? No marav Imperator. maravilhoso. Imperator. Maravilhoso, maravilhoso. Um teto assim, né? Um teto desequilibrado, né? Subia cantando no Ideia, assim. Era Nossa, incrível. era Ah, incrível. Era incrível, era incrível. Zedê, me diz uma coisa. Uma vez eu vi um texto seu muito bacana que você falava de como os músicos, os homens músicos, parabenizavam vocês, mulheres músicas, Olha, né? tá. Texto muito interessante que você falava de, assim, para dizer que vocês eram muito boas instrumentistas, você, Nilce Carvalho, Ana Costa, essas mulheres que tocam muito, era que vocês eram picas. E você falou dessa Isso é bem expressão. recente. Me fala um pouco. Ah, você acha que esse universo ainda tem uma dificuldade de admitir a excelência das mulheres instrumentistas? Eu acho até que eles podem ter, mas eles é tão maravilhoso a própria pica que eles comparam a gente com ela, sabe? Eu acho que é mesmo meio isso. É uma autoadoração, né? E, e foi assim, nessa ocasião aí, foi recente, não tem tanto tempo não. Foi no meio do samba. Mas aí é pra gente ver, né, Jean? Tá tudo na linguagem, né? Como é importante a gente rever isso. Como é importante a gente rever esse negócio. E eu tinha cantado, foi super bacana. Era um dia de show bonito do Moacir Luz, meu parceiro, meu amor, esse cara que eu adoro. E a banda e os músicos lá, blá, blá, eu tinha cantado, tinha sido emocionante para todo mundo, blá, blá, blá. Então, quando acabou tudo, um dos músicos me abraçou, achou que estava me elogiando mesmo. Isso, no universo dele, tá, veio no meu ouvido e falou: Você é pica. Menino, aquilo ficou icônico. Eu falei: Eu não mereci ouvir isso. Que loucura. E aí, eu descobri, até conversando com a Ana Costa, nossa querida Ana Costa, que eles falam assim. E aí, total. Aí eu fiz um desabafo, né? Um texto falando disso, né? E dizendo, não, a gente é buceta mesmo, sabe? A gente quer ser, nós somos mulheres. A gente não quer... vocês não são o topo da cadeia alimentar para nós, sabe? Nós somos o nosso próprio topo. Nós vamos com os nossos órgãos femininos fazer o nosso melhor, né? E esse machismo, que é um machismo camarada, né? Ele estava sendo gentil no mundo dele, me abraçou, pô, você é pica, Sim. sabe? Mas fica quase uma coisa assim, apesar de você, né? Apesar Apesar, né? Apesar de você ter... apesar de ser mulher, você é pica. Eu vou te emprestar aqui a mim um pouquinho, Eu né? amo
você trata com leveza isso, porque eu digo isso sempre para os nossos companheiros. Eu digo, olha, gente, nós somos criados numa sociedade, somos educados, socializados numa sociedade machista, misógina, racista, homofóbica. E Uhum. é um processo de desconstrução e temos que ser também um pouco tolerantes, pedagógicos e amorosos com esses nossos pares Sim, sim. é essas coisas, né? É, porque muitos deles a gente ama mesmo, né? Uhum. Imagina, meus colegas, tenho colegas muito queridos, mas passei nessa minha luta, porque, Jean, eu estou cada vez descobrindo mais coisas sobre isso, sobre como me comportar, porque constatar o racismo é muito fácil, fora de você. Difícil é você olhar para você, ver o tal do privilégio, entender e questionar essa branquitude patética que a gente sabe? O que é que vamos fazer? Então, é, eu fico o tempo todo, eu não consigo mais entrar num lugar sem observar esse tipo de coisa, e observo o que os amigos falam, o que as pessoas falam, e os mais próximos, que eu amo muito, têm intimidade, eu consigo dar o toque e quero ter ouvidos para aprender, né? Tenho aprendido a beça, aprendi muito com Márcia. Márcia me levou para essas reuniões das mulheres, aprendo com as mulheres negras imenso, vi uma piedade querida. E Ana Costa e tantas outras, Flávia Oliveira, Elisa Lucinda. Eu estou sempre ouvindo essas mulheres e lendo mais. Tenho lido a Grada Quilomba, tenho lido a Bell Hooks, Toni Morrison, sabe? Estou indo atrás para poder me colocar, sabe? E dizer, olha, nós temos que mudar, não é você. Um colega muito bacana, recente, há uns 2 anos, assim, veio para mim e disse, pô, posso te contar uma piada de preto? Eu falei, não. Maravilha, que Na ótimo. mesma, na mesma hora, quase que brincando também. Eu falei, não. Pô, Zélio, esse negócio tá chato, não tá chato. Quando tiver alguém sofrendo, não pode rolar. Piada de viado, de sapatão, de preto, de gordo. Eu não quero, não me interessa, não tem graça. Perdeu a graça, gente. Isso não é ser chato, entendeu? Isso é você parar e dizer, cara, o brasileiro não é super criativo, vamos inventar outras piadas. Tem muita gente patética aí pra gente fazer piada também, Exatamente. sabe? Vamos tirar da gente. E só nós temos o direito de rirmos de nós mesmos. Claro, claro, Nós por favor. goste de nós mesmos, Por favor. né? E precisamos desse humor, né? Precisamos desse humor. Exatamente. Zé, você fez Eu Me Transformo em Outras, que foi um disco impactante, assim, um giro de 180 graus na sua carreira e ao mesmo tempo uma Foi. abertura para o mundo, para um novo mundo, universo. Aí depois Verdade. você Pra mim fez um foi. espetáculo que eu vi ao lado do Paulinho Mosca, e quando terminou, eu olhei para ele e falei assim: o que é que a mulher vai fazer depois disso? Que era o Eu Tô Tô Tateando. tateando. Fazer, para onde ela vai depois disso? Porque era uma coisa tão incrível, tão Você maravilhosa. estava nesse dia do Mosca, esse dia foi um dia inesquecível, Jean. Dia, nesse Nossa, tinha tanta gente importante pra mim ali, sabia? Você só podia estar nessa galera, cara. foi incrível. Assim, eu fiquei impressionado porque você pulverizou as fronteiras entre teatro, show de música, literatura. Foi incrível. Aí você me surpreende, faz um disco com a Simone, Amigo é Casa, faz um disco com o Zé Cabaleiro, faz um disco só com mulheres. Mulher me diz, tem limite para essa criatividade, para essa vontade de ter tantas? Eu acho que Jean, eu me viciei um pouco em me botar em perigo, sabe? O Tô Tateando estreou em São Paulo. O Tô Tateando é uma declaração de amor a Luiz Tati, sua obra, e a São Paulo também. Na estreia, eu usava um terno, né? Lembra? Um terninho, cabelo todo preso. Eu olhava assim para baixo, eu via meu estômago bater, meu coração no estômago, eu via, fazia assim, ó. E eu dizia, não acredito que eu vou fazer isso. E não sei se você lembra, a primeira coisa que entra nesse espetáculo é meu pé descalço. Eu boto o pé e ele tá no. Aí eu olhava o pé, eu dizia, agora eu não posso mais fugir, né? Eu botei o pé aqui nesse foco. São essas situações como os mutantes, né? Eu fui parar nos mutantes, umas coisas que só acontecem comigo. Mas eu acho que eu me viciei nesse perigo. Como eu te falei, eu faço 40 anos de carreira ano que vem. Imagina eu ficar só cantando catedral, rapaz. Quem é que aguenta um negócio desse? Não é? Só que eu fiz coisas muito radicais, eu sei que fiz, mas assim, eu me transformo, por exemplo, eu dizia assim, quando eu ficar velhinha, eu vou gostar de olhar para esse disco, dizer, pô, que bom que eu fiz isso aqui. O Tati é a mesma coisa, sabe? E o teatro tem uma coisa, eu estou me formando na Cal. O teatro, tô feliz.
o teatro tem uma coisa linda, né, Jean? Porque eu vou cantar num show, quando abre a cortina, eu tô com a minha banda, tô com o meu violão, eu quero estar incrível, afinada, bonita. No Tô Tateando, eu botava só o meu pé. Eu não sei se você lembra disso, eu entrava muito na direção da grande Regina Braga, que fez a dramaturgia comigo e bem mais do que eu. Então eu entrava bem devagarzinho, mostrando o meu medo, né? O teatro mesmo, claro, eu me preparei para fazer aquilo, mas eu ficava fascinada com a possibilidade de você entrar em cena dizendo com aquele texto, aquela música do Tati, dizendo eu não sei como começar, porque é isso que a música fala, né? Assim era no princípio, metáfora pura suspensa no ar. Assim era no princípio, só bocas abertas, ainda balbuciantes, querendo cantar. Por isso que sempre no início, a gente não sabe como começar. Começa porque sem começo, sem esse pedaço, não dá para avançar. Aí ele vai indo, vai indo. Chega no meio, ele fala, é bom demais estar no meio, o meio é seguro para a gente cantar. E aí ele vai indo, e o teatro me dava esse processo de chegar no meio mais inteira, sabe? E isso me fascina, Jean. Me fascina, assim. Voltei. Qualquer, Voltou. voltei. Qualquer possibilidade de eu me arriscar, isso me fazer crescer, isso eu tô dentro, sabe? E esse negócio de fazer o que eu não sei fazer, de voltar para a estaca zero, isso me dá uma medida do que a gente é, sabe? Como a Isso é maratona, lindo. sabe? A maratona que eu comecei a correr, eu já corri 5 maratonas, né? Na maratona, você é mais um. A não ser que você seja um queniano e vá ganhar aquela corrida. Se não for, meu irmão, você é um dos 30 perebas que estão lá, que treinaram que nem loucos para chegar até o final. Na maratona, ganhar é chegar. E eu acho, cada vez mais, eu acho que a vida é isso. Eu quero chegar inteira no meu fim. Eu quero achar que eu fiz o que deu. Claro que com todas as imperfeições, os erros que a gente comete, mas essa sensação de ter experimentado passa muito rápido. Jean, se tudo der certo, eu faço 56 em outubro. É muito rápido, Mas ó, sabe? 56 com cara de 35 Ah, e corpo de 35. amigo é feito casa que se faz aos poucos. Aliás, você foi correndo que você chegou ao título de Amigo é Casa, o disco com a Simone, né? Você estava correndo com. Exatamente. Adoro as pessoas estudiosas, tá vendo? Já sabe até desse detalhe. Vários nomes de música e coisas eu descobri correndo. E eu tinha um grande desafio. Olha só o que eu pensei na época. Pô, duas mulheres gays, emblemáticas. Simone, a mais linda, que artista, que artista grandiosa, né? Total, né? Total. Que timbre, sabe? E uma pessoa que na época era uma amiga próxima de mim, que foi muito generosa comigo, que confiou em mim, sabe? Ela estava muito isolada quando a gente se encontrou, começou a se aproximar, e aquele show foi muito importante para nós duas, eu quero crer. Então, eu tinha uma ansiedade, sabe, para achar esse nome. Eu dizia, são duas mulheres. Tá, dois sapatões, eu tô aqui, tô em trabalho com essa palavra, tá? Por isso que eu tenho repetido ela mais. Eu gosto Então, dessa pois palavra. eu também, eu aprendi com as mais jovens, estava falando disso ontem com a Bruna Lismayer. Elas me devolveram essa palavra, sabe? Acho que quando você tira a ofensa da palavra, ela é tua, né? E ela é minha, e ela me define, e eu tenho muito orgulho dela. É porque eu não Como é? tenho o hábito, sabe? Né? Picha. Né? Picha. Isso. Isso Bicho aí. sapatão. É. Presente. Então, assim, eu tinha esse desafio de, pô, nós somos tão amigas, né? As pessoas certamente vão querer diminuir. Não é diminuir, o amor e a amizade são imensas, mas não era, né? A gente era e somos o que sempre fomos, amigas. E eu queria achar um nome que nos traduzisse, sabe? E aí, correndo, eu falei, cara, eu tinha produzido junto com a Bia Paz Leme o álbum de 70 anos do Hermínio Belo de Carvalho, há um tempão. E o Amigo é Casa foi cantado lindamente por Lenine e Zé Renato, que é um choro lindo com letra do Hermínio e música do Capiba. É uma obra linda, um choro maravilhoso. Menino, no meio do aterro do Flamengo, eu falei, Amigo é Casa.
caramba, é muito marcante a casa da Simone, ela abrindo a casa para a gente ensaiar, os almoços, a gente combinando. E é toda a analogia que o Hermínio faz, né? Amigo é para ficar, se chegar, se abraçar, se beijar, se louvar, bem dizer. Amigo a gente acolhe, recolhe, agasalha e oferece lugar para dormir e comer. Amigo que é amigo não puxa tapete e oferece para a gente o melhor que tem e que nem tem. Quando não tem, finge que tem, faz o que pode e o seu coração reparte que nem pão. Que Esse é o lindo, nome do nosso disco, lindo. Esse disco que né? você fez uma seleção de músicas, eu sou fã, você sabe que eu sou fã da Eu Simone. sei, conhece, conhece. Você conhece, já conversamos sobre isso. Eu sou fã de. Aham, E quando eu vi a seleção que você fez com ela das músicas, assim, vocês revisitaram a carreira da Simone, que precisava, exato, naquele momento, ser reabilitada, porque para uma geração. exato. A Simone Isso foi ficou. pensado, Jean, Né? Que incrível. sabe? E teve um lance de. Tem uma coisa com a música que eu amo, que é Vento Nordeste, né? Que eu tava muito na minha cabeça. Eu falei, não, você tem que cantar isso. E ela não queria cantar. Eu falei, então você vai me desculpar, eu vou cantar. Tá bom, então tá. Aí fomos ensaiar. Imagina essa música linda de morrer. Ele Maravilhosa. Costa, né? Crianças nos claros da tarde. Nossa, enfim, fui ensaiar. Quando comecei a cantar, fechei meu olho, ouço aquela voz de Simone chegando. Ela falou: não aguento, vamos embora, sabe? A música é ela, né? É ela, sabe? E tinha muito isso. Eu falei: olha, as novas gerações não sabem que quem lançou Encontros e Despedidas foi você, sabe? Então, e ela, olha, Jean, vou te dizer, que privilégio. Era assim, nós tínhamos 4 músicas solo só, as outras todas eram juntas. A minha parte era totalmente esquizofrênica. Eu cantava Alzira e Abujanra, que era inédita. Eu cantava A Companheira do Tati, bem antes, uma música de 6 minutos. Eu cantava Cuide-se Bem, do Guilherme Arantes, e nem lembro qual era a outra. E ela cantava, enquanto se despedidas, cantava Você me deixa um pouco tonta. Ai, imagina, adolescente que eu fui ouvindo isso. Eu sentava, botava minha cadeira na coxia toda noite para assistir Simone. Então, foi um show que, sabe, alimentou muito a gente, foi muito importante. Foi lindo, Zed. E assim, eu acho que Simone merece isso, merece essa justiça Total. cósmica, justiça cultural. Simone é uma grande artista, o Viveu time coisas lindas como artista, lindas, grandiosíssimas. grandiosíssima. Eu amo, eu sou apaixonado, você sabe disso. Aliás, você, não sei se você teve um papel nisso, que a Simone se abriu também para as novas tecnologias. Eu fico feliz que ela. Não, não. Não tive papel nenhum. Tô achando maravilhoso como ela tá à vontade, como ela tá linda, fazendo as coisas dela. Acho que ela se redescobriu nesse formato, sabia? Que Co- ótimo. é, a- e ela tá dando uma coisa para a plateia, para nós todos, que ninguém do tamanho dela tá dando. Essa intimidade, esse tete a tete assim, ela tá tirando um proveito disso e de forma extremamente natural, que eu acho que ninguém sabia. Acho que nem ela, Nem sabia? ela, é verdade. Nem ela sabia que poderia acontecer nesse novo Exato. formato. Linda. Mostrar a grandeza dela de um jeito tão despojado está fazendo toda a diferença nesse momento para ela e para a plateia. E você está fazendo uma diferença enorme pra gente com o Zóio no Zóio. Eu adoro essa Que série. bom, Eu que adoro, bom. Zélia. E assim, Ai, que bom, às Jean. vezes, quando eu tô fazendo coisas, eu boto o fone no ouvido e fico te ouvindo como se fosse um podcast. Enquanto eu Sei, faço coisas. olha Cara, só. você fala com tudo que você fala é muito contundente, mas é muito doce e muito poético, sabe? De onde veio a ideia de falar assim, zóio no zóio com as pessoas? Olha, sempre me diziam, você tem um jeito para falar. Muitas coisas me aconteceram de boas pelo fato de eu resolver falar. Por exemplo, é, Prêmio da Música Brasileira, né? Zé Maurício Maclini, meu querido amigo e irmão. Eu participei de vários, viajei em várias turnês. Quando chegava a minha vez de cantar, você cantava umas 3, 4 músicas, cada um cantava, eu conversava com a plateia, de um jeito explicando. Era sempre um homenageado. Se era Noel Rosa, eu tinha vontade de falar Noel Rosa. Aí o Zé veio para mim e disse: Poxa, eu queria que você apresentasse o Prêmio da Música ano que vem. Para mim foi um big deal, assim, caramba.
Eu e Luana Piovani, um salto 12. Jean, eu pensava assim, a entrada, imagina, ela toda, né? E eu, né? Oi, vestidos, não sei o quê. Então a gente entrava cruzando o palco com aquele salto. Eu dizia, bom, se eu fizer essa primeira entrada, eu vou até o fim. Vamos ver o que vai acontecer. Então, as coisas foram. Eu me saí bem, apresentei no ano seguinte. Um belo dia ele veio para mim e disse: eu queria que você escrevesse o roteiro do prêmio. E você sabe, eu amo palavras, né, Jean? Minha vida é palavra, assim. Então, aquilo foi ficando bom para mim, ficando mais natural para mim. Quando veio esse negócio de internet, eu não tenho jeito com a internet, falei, tem que ficar me arrumando, tem que arrumar câmera, eu não vou saber fazer nada disso. Minha irmã sempre me dizia, você devia, cara, tem umas pessoas que falam na internet que são uma droga, que não sabem, estão lá, não sabem por quê. Mas eu não, né? Aí Zé Pedro, DJ Zé Pedro, veio para mim e disse, Zélia, você está vacilando, é só apertar o play, é só apertar e gravar. As pessoas gostam do despojamento como você é. E aí, Jean, pouco tempo antes de começar a quarentena, eu comecei uns vídeos. Comecei falando até aquela sapata bolsonarista que apanhou no quiosque, aquela história horrorosa. Eu comecei por causa dessa história. Sim. Sabe? E assim, jogada num sofá de qualquer jeito, eu falei. Achei o jeito, aí fui vendo como aquilo era. Aí comecei a correr e voltar da corrida e gravar. Eu, quando corro, oxigênio na cabeça. Numa dessas aconteceu. Bom, numa dessas eu falei da primeira vez para Regina Duarte, botando a Simone para cantar, que surtiu um efeito. Nada eu faço para surtir o efeito, eu faço porque eu faço. Aquilo foi uma coisa, a classe toda, muita gente da classe reagiu, as pessoas reagiram, porque a gente se emocionou a ponto de pessoas diversas, assim, por exemplo, Jaquinho Morelenbaum, com quem eu fiz um álbum, né, só de Milton, me mandou uma mensagem chorando, dizendo, pô, eu chorei ouvindo quando você botou Simone para tocar o Começar de Novo, do Ivan Lins, né? Porque eu tô sempre tentando fazer a Regina ouvir música, né, cara? Mas eu não consigo. O segundo post também foi assim. E aí, depois desse post da Regina, veio algumas coisas. Teve um dia que eu apareci com um dicionário para olhar lá uma coisa da Damares, por causa. Oh, meu Deus. Que não queria que ninguém transasse. Né? E abstinência. Aí eu fui lá com o dicionário e falei abstinência. Comecei a falar da abstinência, comecei a falar da juventude, falar da espontaneidade. Assim. E até que um belo dia, eu correndo, falei, hoje eu vou falar o Vida em Branco, que é uma coisa que eu escrevi na época da campanha eleitoral, quando fiquei profundamente magoada, porque vi pessoas atacando artistas, dizendo que não precisavam de artistas. A gente não precisa de vocês, a gente precisa de engenheiros, dentistas, médicos, a gente não precisa de vocês. E aí eu escrevi o Vida em Branco, que é o Você Não Precisa de Artistas, então me devolve os momentos bons, os versos roubados de nós, destrói a caixa do seu som, arranca o rádio do seu carro, e todos aqueles quadros, deixa a parede em branco, como é a sua cabeça, seu céu de cimento, enfim. E aí foi uma época que o fulano tinha dito que dormia com uma arma, né? Eu falei, armas para dormir, suas crianças em guarda, esperando o momento incerto para levar, para mandar ou receber rajadas. E vou indo. Cheguei em casa suada, com o meu bomboné lá, toda não sei o quê, e gravei isso. Falei, hoje eu vou falar para vocês isso. Jean, aí eu descobri o que é viralizar, que eu não sabia. Foi incrível, Zélia. Foi Jean, incrível. nunca podia imaginar que as pessoas... Eu saía na rua, Jean. Isso que foi emocionante, sabe? E as pessoas na rua gritavam para mim, Zélia, eu preciso de artista. Eu falo para você, eu fico até comovida, porque eu achava que era só para nós, sabe? Eu achava que era para nós, para a gente se consolar. Eu não esperava ter tanta adesão das pessoas, assim, que as pessoas pudessem ter consciência do quanto elas precisam e nós precisamos delas também. A pandemia Então, mostrou isso claramente, Zé. logo depois, Jean, né? Por isso que foi incrível, por isso que seu texto foi tão incrível, porque ele casou muito bem com a certeza que a pandemia nos trouxe, ou seja, a gente não vive sem as artes. A gente não vive seria de nós. O que seria de nós, exatamente. E eu tenho uma honra, assim, eu sempre digo, toda vez que eu tenho rodas de amigos, eu falo, eu tenho um amor pela música brasileira, eu tenho um amor pelas cantoras, pelas intérpretes, pelas compositoras, eu amo, e Deus, as deusas, me deram a chance de um dia dirigir Ana Costa, com participação de Zélia Duncan, Martinalha
e Leila Pinheiro. Que Naquele... delícia, que delícia. Temos fotos daquele dia. Foi maravilhoso, não foi? Inesquecível, Jean, foi inesquecível. E você fez o show do Canecão, que eu vi das meninas também, Tereza, de Sara E Rita, e Rita Ribeiro. Rita exato. Benedito, Benedito. né? Foi Esse dia lindo também. do show da Ana, não sei se você lembra que quando vocês cantavam o Bis, a música Novos Alvos sua e da Ana Costa, Isso. estavam juntas e teve um apagão no Rio de Janeiro Hum. na última música do Bis. Foi Aquele dia, a gente tem ainda que se encontrar e passar a noite falando sobre aquele dia. Foi uma loucura, acabou tudo. Aconteceu um caos, né? Ficou muito tempo, não foi? Foi. Ficou. Chovia. A gente saiu do teatro, tava tudo no breu. Eu não consegui nem táxi para voltar para casa, voltei de ônibus. Foi um caos. Você foi juntar essa mulherada, a culpa é tua. Tô achando que a culpa é tua. Incrível, cara. Foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram na minha vida. Foi juntar vocês. Entrou pro nosso currículo. Nossa, 4 artistas que eu admiro muito. Ana Costa, eu amo a Ana Costa. Amo a Ana Costa. Nossa. A gente só. A minha relação com a Ana só cresceu de lá para cá, né? Assim, a gente fez muita coisa. E desembocou nesse disco, que é o Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, que foi uma experiência, Jean, assim, que tem a ver com tudo que a gente falou, sabe? Todas as atitudes que eu tô te falando, que eu quero ter na vida, que a gente quer ter na vida. E a gente entrou para fazer esse disco bem feminista, para falar da mulher, enaltecer a mulher. E de cara eu fui falando, a gente fez uma, eu falei para ela, vamos fazer 10. Ela ficou me olhando assim, fizemos 16. Foi uma música atrás da outra, foi assim, um rompante, sabe? Uma coisa, um tal de parir, sabe? E começar a pensar nas mulheres, quem vai cantar o quê, quem vai fazer o quê. E aí eu disse para ela, nossa primeira atitude feminista vai ser não cantar. Vamos ceder o nosso lugar para outras mulheres. Ela imediatamente aderiu, sabe? E assim foi. E foi Maravilha. uma grande emoção. E Ana Costa, desse show aí pra cá, a gente só aprontou. Ela é maravilhosa. Olha, já estamos terminando a live, passou rápido. Eu queria te Uhum. para cantar, nem que seja a capela, a música que nos uniu, que foi Imorais. Olha Que foi a só. música conexão entre a gente, que a gente acabou nos É tornando verdade. amigos. É verdade. É É possível. verdade. Você viu o Meus Olhos Olhos falando do BBB? Claro, meu amor, Contando lógico. a nossa história, onde o nosso amor... Olha, Ó, eu tô com uma laringite braba. Eu vou cantar pra você como eu consegui. Tô com tá uma bom. laringite, não tô cantando esses dias. Vou fazer um pedacinho pra você dessa música que acabou virando também de novo um hino de novo, né? Sim. Os imorais falam de nós, do nosso gosto, nosso encontro, da nossa voz. Os imorais. Eu tô totalmente sem voz, já. Vou falar pra você a letra, posso? Pode, Eu tô... pode Então, se você quiser cantar pra mim, eu vou adorar também. Eu tô falar. realmente. Os imorais falam de nós, do nosso gosto, nosso encontro, da nossa voz. Os imorais se chocam por nós, por nosso brilho, nosso estilo, nossos lençóis. Mas um dia, eu sei, a casa cai. E então a moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Os imorais se chocam, os imorais sorriram para nós, fingiram trégua, fizeram média, venderam paz. Mas um dia, eu sei, a casa cai. E então a moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Zedê, muito obrigado. Os imorais vão cair. Os imorais aí vão cair. Eu tenho certeza disso. Eles Vão podem ter cair. triunfado por enquanto, eles podem ter demonizado as artes, difamado os artistas, eles podem ter limitado algumas liberdades, mas eles vão cair, porque é da história. Os imorais sempre caem, minha amiga. E Muito. você vai voltar para casa, que aqui é a tua casa, e você nos faz muita falta. Mesmo sabendo e sentindo o que você faz de longe, nada é como ter você perto. E a gente precisa muito de você para construir a casa que vai cair, É isso. tá? Muito obrigado. Prazer, te amo, se cuida, bom te ver lindo, que você esteja bem, esteja amando, que você ganhe muito carinho, que é só o que você merece, tá bom? Obrigado, meu amor. Manda um beijo para a Helena, por favor. Mando, pode deixar, ela te ama também.
Todo mundo Tá. aqui te ama. Até Tchau, Nelly. breve. Tchau. Obrigada. De nada, imagina. Valeu. Ai, gente, que maravilha, né? Zélia, mesmo com essa laringite que ela tá, canta tão lindo, que voz maravilhosa, que pessoa incrível, né? Eu me inspiro muito nela, nessa capacidade de reinvenção que ela tem, nessa capacidade de ser outras. Muito obrigado a todas e todas vocês da nossa live, caros amigos. Não vou anunciar agora quem é a live da próxima semana, porque a pessoa não me confirmou. Mas será gente tão bacana quanto Zélia Duncan e Lilia Schwartz. Muito obrigado a todos e todas vocês que ficaram até agora, viu, gente? Um beijo.